Olá, amigos do Mundo Áfia! Começamos o Notícias Áfia 90. Tá chegando a hora! A Bahia está logo ali. Terça-feira, às 19h30, horário do Brasil, teremos o sorteio oficial da Copa Áfia Bahia. Quarta-feira passaremos os melhores momentos e na sexta os highlights deste grande evento do Mundo Áfia. Agora é hora das manchetes. Brasil brasileiro conta tudo sobre a final da Supercopa do Brasil, com vitória do Galo sobre o Flamengo, no melhor jogo do ano no Brasil. Mostra também os gols dos regionais e da Copa do Nordeste. A Áfia na Europa conta que o City derrapou no Tottenham de Harry Kane, que o Porto com gol brazuca continua no topo do Portuga, que Milan e Inter decepcionaram e a liderança do Cáutio pode cair no colo do Napoli. Conta também que no espanhol o Barça continua sua campanha de recuperação com chave. E no francês, o PSG com os 3 estrelados perde do Nantes, mas o Olympique não aproveita. Às 5 da bola, Palmeiras lidera ranking nacional com 15 títulos. Novela Luiz Castro pode terminar hoje. Será o Timão ou o Fogão? Fluminense embarca com festa da torcida para jogar a pré-Libertadores. CR7 pode voltar para o Real Madrid, diz imprensa espanhola. Semana tem Champions League fervendo. E para fechar o programa, a ilha de Taparica, a ilha mais charmosa da Bahia. Brasil brasileiro conta tudo para você sobre a decisão da Supercopa do Brasil, o melhor jogo do futebol brasileiro em 2022. De um lado o Atlético Mineiro, campeão brasileiro e da Copa do Brasil, do outro lado o Flamengo, vice-campeão brasileiro. E o jogo foi para cardíaco. Começou no primeiro tempo com o Flamengo dando uma blitz no Galo. Gabigol perdeu o gol, Fabrício Bruno de cabeça, a Arrascaeta rolou pro Gabigol, o Gabigol perdeu o gol, mas o Galo teve tranquilidade e Nátio Fernandes abriu o marcador no primeiro tempo, que virou 1-0 para o Atlético Mineiro. No segundo tempo, o Flamengo voltou mais uma vez com tudo e virou o jogo 2-1, com gols de Gabigol e Bruno Henrique. E aí brilhou a estrela do Hulk. Num levantamento na área, ele matou com a coxa e fez um golaço. Empatou 2-2 e foi para a loteria dos pênaltis. E na loteria dos pênaltis, o Flamengo teve várias chances para vencer o jogo, mas estava escrito que o Galo Mineiro ia colecionar mais um título para suas fileiras. O Atlético, com o herói Everson, goleiro, venceu o Flamengo e é o grande campeão do futebol brasileiro. Vamos agora falar sobre regionais. E no Paulistão, no clássico Sansão, o São Paulo invadiu a Vila Belmiro e atropelou o Peixe. 3-0, recuperação do time do Rogério Ceni. Corinthians saiu de casa, foi a Ribeirão Preto e empatou 1-1 com o Botafogo. E o Palmeiras venceu de forma bem magrinha o Santo André por 1-0 no Allianz Parque. O Red Bull Bragantino venceu por 3-0 no Novo Horizontino, relembrando a final da década de 90, Luxemburgo contra Nelsinho Batista, 3-0 no Novo Horizontino. Os líderes das chaves do Paulistão são Corinthians, São Bernardo, Palmeiras e Red Bull Bragantino. Vamos ao Cariocão e o Vasco da Gama venceu por 1-0 fora de casa. O Fluminense emplacou 3-0 no Volta Redonda e já saiu embalado para pré-Libertadores. E o Fluminense continua na liderança do Campeonato Carioca. Já no Mineiro tivemos 2 empates. O América empatou fora de casa
e o Cruzeiro empatou com o Vila Nova em casa e continua na liderança o Cruzeiro, a Raposa é líder do Mineiro. Já no Gaúcho, o Grêmio com a estreia de Roger Machado goleou no Olímpico 4-0 e o Inter, super instável, saiu de casa para perder por 3-2. O Grêmio continua na liderança. Agora vamos falar do Nordestão. E no Nordestão, o Fortaleza venceu por 3-1 o Bahia e consolidou a liderança no Grupo A. Já no Grupo B, o Ceará venceu fora de casa por 1-0 e também é líder. Os cearenses são líderes do campeonato. Vamos agora àquilo que você espera. Os gols dos regionais. Máfia na Europa conta para você tudo o que aconteceu no velho continente. Começando pelo Português, e o Porto, com resultado magrinho, 1-0, venceu o Moreirense fora de casa com gol do nosso Evanilson, centroavante que passou pelo Fluminense. Já o Sporting passeou em cima do Estoril, 3-0, e continua na cola do Porto, que tem aí uma gordurinha considerável. Já o Benfica foi ao Porto e empatou com o Boa Vista 2-2, sem chance de título. Vamos à tabela do Português. Em primeiro lugar, o Porto com 63 pontos. Em segundo lugar, o Sporting com 57. Em terceiro, o Benfica com 51. Em quarto lugar, o Braga com 44. Vamos agora de Campeonato Espanhol, La Liga,
e a recuperação do Barcelona enche os olhos. O time de Xavi saiu de casa e venceu por 4-1 o Valência. O Atlético de Madrid também saiu de casa e venceu por 3-0. O nosso Real Madrid, líder do campeonato, venceu o Alavés por 3-0 com gols do Vini Júnior, Benzema e Asensio. E o campeonato espanhol está assim. Em primeiro lugar, o Real Madrid com 57 pontos. Em segundo lugar, o Sevilha com 51 pontos. Saiu de casa, empatou com o Espanhol por 1-1. Em terceiro lugar, o Betis com 46. Venceu o Mallorca em casa por 2-1. E em quarto, o Barcelona em recuperação, 42 pontos. Agora é a vez do campeonato italiano do Calcio. E o Sassuolo, que foi a Milão e venceu a Inter por 2-0, jogando água no chope do time milanês, que poderia ter aproveitado o empate do Milan. O Milan saiu de casa e empatou com a Salernitana por 2-2. Quem ganhou nessa história toda foi o Napoli, que joga hoje em Cagliari e pode assumir a liderança do Calcio. Vamos contar para você como está a tabela do campeonato italiano. Em primeiro lugar, o Milan com 56 pontos. Em segundo lugar, a Inter com 54. Em terceiro lugar, o Napoli, que joga hoje com 53. Em quarto lugar, a Juve, que empatou no Clássico de Turim com o Torino por 1-1. Vamos agora falar sobre o inglês e muita coisa rolou no maior campeonato do mundo, a Premier League. O City, líder absoluto, perdeu em casa para o Tottenham aos 50 minutos do segundo tempo com gol de Harry Kane, que pisou em Manchester e fez com que a equipe do Guardiola conhecesse uma derrota que há muito tempo não sofria dentro dos seus domínios. O Liverpool venceu em casa por 3-0 o Norwich e se aproximou um pouquinho do líder City. Tivemos também o Chelsea vencendo fora de casa por 1-0 e o United também vencendo fora de casa por 4-2 o Leeds, com o CR7 não marcando novamente. Mais uma semana de jejum para o nosso CR7. Vamos à tabela da Premier League e o City continua na liderança com 63. Em segundo lugar, o Liverpool com 57. Em terceiro, o Chelsea com 50. Em quarto, aparece agora o Manchester United com 46. Agora é a hora de falar do francês e zebra total. Nantes venceu o PSG por 3-1 na volta do trio estrelado como titular. Neymar, Messi e Mbappé estavam em campo. O Neymar, inclusive, fez um gol, perdeu um pênalti, mas não teve jeito. Nantes venceu por 3-1 e deu uma carimbadinha no PSG. No outro jogo, onde o Olympique poderia diminuir essa diferença, o Olympique perdeu para o Clermont em casa por 2-0. O time do Sampaoli não aproveitou a oportunidade de diminuir a diferença. Já o Nice venceu em casa e o campeonato francês está assim. Em primeiro lugar, o PSG com 59 pontos. Em segundo lugar, o Olympique com 46. Em terceiro, o Nice 45. Em quarto lugar, o RC Estrasburgo com 42. Às 5 da bola, vou contar para você as quentinhas do futebol. Primeira delas, vamos atualizar o ranking nacional, ranking brasileiro. Em primeiro lugar, o Palmeiras com 15 títulos nacionais. Vale Copa do Brasil, vale Roberto Gomes Pedrosa, vale Taça Brasil, vale vários torneios, Supercopa que acabou ontem. Em segundo lugar, está o Flamengo com 14 títulos. Em terceiro lugar, o Corinthians com 11. Em quarto lugar, o Cruzeiro com 10. E em quinto lugar aparece o Galo Mineiro, que ganhou o último título ontem frente ao Flamengo. Lembrando também que o Palmeiras, no Instituto das Estatísticas Mundiais, liderou o ranking de 2021 à frente de grandes potências. E dentre os 5 com o maior número de pontos, temos 3 brasileiros. Em primeiro lugar, o Palmeiras. Em segundo lugar, o Galo Mineiro. Em terceiro lugar, o Chelsea. Quarto lugar, o City. Em quinto lugar, o Flamengo. Vocês podem perguntar por quê
quantidade de jogos e campeonatos disputados pelos sul-americanos é maior do que os europeus. Vamos à segunda quentinha. E o treinador português Luiz Castro, desejado por Corinthians e Botafogo, para onde vai o Luiz Castro? Até sexta-feira ele estava encaminhado no Corinthians. Estava praticamente tudo certo. Só estavam resolvendo a multa rescisória com a equipe árabe do Catar. Porém, no sábado, o John Textor, americano, investidor que comprou o Botafogo, fez uma videoconferência com o Luiz Castro e todo o seu staff e parece que reverteu o processo. Contou sobre todo o projeto de médio e longo prazo no Fogão, autonomia nas categorias de base e a formação de um grande esquadrão. Balançou o Luiz Castro e eu acho que terça-feira, porque hoje ele tem jogo ainda no Catar, ele deva se apresentar no Botafogo como treinador do Botafogo. Então a minha aposta é Botafogo. Vamos à terceira e o Fluminense, hein? E o Flusão, embalado pela vitória de 3-0 no Voltaço pelo Campeonato Carioca, foi logo na sequência para o aeroporto do Galeão, aonde pegaria o voo rumo à Colômbia para a disputa da pré-Libertadores da América. E o que aconteceu? A torcida foi junto, saiu do estádio e fez uma grande festa para o elenco, que pode voltar de lá com um grande resultado e quem sabe aí que leve o Flusão à Libertadores da América. Inclusive, agora com Felipe Melo e Fred juntos. Vamos à quarta, e a quarta é para falar de CR7, que não fez gol de novo no campeonato inglês, mesmo o Manchester United fazendo 4. CR7 está incomodado. Existe turbulência no vestiário do United. Ele quer sair. Ele vai sair na metade do ano. Agora, para onde ele vai? A imprensa espanhola crava que ele volta para o Real Madrid. Mas isso depende da situação do Mbappé. Se o Mbappé fizer a transação com o Real Madrid, eu duvido que o CR7 volte para a Espanha. Pelo contrário, acho que vai ocupar o espaço do Mbappé no PSG. Agora, se o PSG conseguir essa renovação multimilionária que é anunciada pelo Sheik e o Mbappé ficar no PSG, aí eu acredito que tem espaço sim para o atacante de 37 anos, o maior artilheiro da história do Real Madrid. Vamos à quinta quentinha, é semana de Champions League, e quando tem Champions League tem jogo bom. Vou contar para você que terça-feira nós teremos Chelsea e Losc e Villarreal e Juve de Turim. E na quarta-feira teremos Atlético de Madrid e Manchester United, grande clássico, e teremos também Benfica e Ajax. Você não pode perder. E antes de mostrar para você as maravilhas da ilha de Taparica, a queridinha da Bahia, eu queria fazer um convite especial para que você assista o sorteio amanhã às 19h30, horário do Brasil, o sorteio oficial da Copa África Bahia 2022. Agradecer a sua presença e a sua paciência e desejar uma ótima semana cheia de amizade, de carinho e de amor. Curta o seu sonho, viva a sua paixão!